Olá pessoal, tudo jóia? Professor Urbano. Hoje a gente vai falar da semana 10 do PET complementar. E de novo é sobre jogos e brincadeiras. Já caiu esse tema no PET 2, porém eu decidi repetir ele com uma intenção mais científica, com uma intenção mais teórica, né? Explicando um pouquinho sobre os jogos e brincadeiras para vocês, como conteúdo da educação física, né? Assim, como eixo temático, é um dos eixos temáticos mais importantes da cultura corporal de movimento, que é o que embasa a educação física escolar. Primeiro a gente tem que discutir a ação do brincar, do brinquedo e da brincadeira como uma ação cultural lúdica. Né, gente? Quem brinca sempre tem a intenção e a curiosidade de se descobrir, de estar envolvido no processo lúdico. A palavra lúdica vem de brinquedo, vem de brincar. Né? Que é ter ludicidade, né? Ter esse ato de brincar, de sair da sua realidade, de construir, né, uma nova realidade para você estar saindo, né, desse dia a dia maçante e para estar, né, relaxando, para estar tendo momentos de prazer. E esse processo também é autônomo. O que é uma coisa autônoma? A gente faz por vontade própria, né? A gente brinca se quiser, a gente brinca de forma autônoma, a gente tem autonomia numa brincadeira para recriar regras, né, para sair da realidade, dentre outras coisas. Sem contar também que é um processo criativo, lógico, né, pessoal? A partir das brincadeiras, a partir dos brinquedos, a gente é criativo, a gente cria novas realidades dentro do que a gente está brincando ali. Além disso, ele possibilita a reconstrução ou construção das regras e estimula o imaginário. Quando a gente joga alguma coisa, se tiver fácil, se tiver difícil, a gente pode reconstruir algumas regras e adequar para a condição que a gente tem ali no momento, né? Facilitando ou dificultando. E também estimula, lógico, o imaginário, né? A gente imagina, a gente cai muito no ser criativo, igual eu comentei acima. Tem a ver com o imaginário, de sair da nossa realidade, de ter um momento de lazer. Além disso, gente, as brincadeiras e os jogos não são ações discriminatórias, porque nos jogos e brincadeiras a gente se reconhece o outro, né? Constrói uma boa relação entre os pares ali, da gente com os nossos amigos ou com quem a gente está brincando. Além disso, a gente vê nossos limites e passa a enxergá-los como desafios a serem superados e não como barreiras. Então, assim, ao brincar, ao jogar, você tem que se encontrar assim, como um desafio que você vai superar, que você vai dar conta, e não como barreira te diminuindo, te colocando para baixo, né? E ficando mal com isso, né? Se você tem essa situação, você não está brincando da forma correta. Gente, regras e jogos. Todo jogo, toda brincadeira, ele tem regras. Às vezes, pelo fato de brincar, né? Dessa condição de ser lazer, parece que é uma bagunça, que não tem regra, mas não. Todo jogo, toda brincadeira tem regras, tem ordem. Agora, a gente pode recriá-las de acordo com as nossas facilidades ou as nossas dificuldades dentro desse jogo, né? Para ele não ficar também frustrante, para ele não me decepcionar. Ele tem que estar bem adequado ali. As regras têm que condizer com a minha condição ali de jogante, de jogador. Quem não respeita as regras, né? Quem apela, por exemplo, por perder ou por não aceitar essas situações, não sabe brincar, né? Tem até aquele velho ditado: se você não sabe brincar, você não desce para o play, né? Para o playground. É bem isso. Se a pessoa não tem um respeito às regras,
de jogo, de brincadeiras, é melhor brincar, né? Então, assim, o jogo ainda vem nos ensinar isso, a lidar com frustrações ao perder, ao saber que nem sempre na vida a gente ganha, enfim. Agora a gente tem que ter cuidado em certas brincadeiras, né? Principalmente pessoal adulto aí, e mesmo crianças, a gente vê muito isso, para não refletir projetos negativos de sociedade. Lá no material até está lá, quais valores de sociedade podem surgir nos jogos, gente. Valor nem sempre é algo positivo, você pode ter valores negativos. E aqui, né, eu quis exemplificar com o racismo, né, numa brincadeira, você, né, chamar um colega de preto, não está certo isso, né? Como exclusão, tá? Você é pior do que todo mundo, você não vai brincar, ou se não, tirar time em qualquer brincadeira por par ou ímpar, deixando para escolher os menos habilidosos no final, querendo ou não excluir a pessoa, sem contar também as questões de preconceito, com orientação sexual, né, que eu quis ilustrar aí, né, muitas vezes a pessoa não é incluída em certas brincadeiras, em certos jogos, né, em certos projetos de sociedade, porque ainda a gente tem pessoas muito egoístas, muito preconceituosas, e às vezes nas brincadeiras, nos jogos, acabam refletindo esses projetos de sociedade que a gente sabe que não trazem benefícios, né, para o nosso convívio aí. A gente tem que incluir todo mundo, né, nos jogos, nas brincadeiras e na nossa vida em geral. A gente tem que saber amar todo mundo e saber respeitar cada um com suas diferenças e com suas individualidades, né? A gente tem que pensar no ato de brincar e de jogar dentro disso, de incluir, de respeitar o nosso próximo e não refletir esses projetos de sociedade que só nos atrasam. Aí nesse slide eu quis trazer o tanto de brincadeira antiga, né, que a gente tem, ou novas também. Eu pedi no material para vocês explicarem 5 brincadeiras que vocês jogavam. Aí eu fiz um mosaico aqui, tem queimada, corta 3, passa anel, esconde, 5 Marias, pular corda, amarelinha, soltar papagaio, né? Eu poderia citar também rouba bandeira, dentre muitos outros aí, que aí é próprio de cada pessoa, gente. O ato de brincar, voltando lá no começo, é uma ação cultural, lúdica, da pessoa. Então, dentro da sua comunidade, né, dentro do que você viveu ali na sua infância, quais brincadeiras que estavam presentes? Né? Quais brincadeiras antigas que ainda vigoram hoje, como tem lá no material do PET 2? Né? Seria interessante a gente brincar até hoje, né? Por mais que vocês tenham na faixa de 15, 16, 17 anos, de que vocês brincam ainda? Incluindo os jogos eletrônicos, né? Que eu sei que é uma realidade de vocês. Então fica aí o material para vocês pensarem, repensarem nos jogos e brincadeiras como, né, momento assim, de distração, momento de fruição, sem excluir, sem discriminar as pessoas que estão envolvidas neste ato que é tão legal. Bom, pessoal, no mais era isso que eu queria passar. Agradeço a vocês a atenção. Não deixe de fazer o material que o prazo está encerrando, tá? A gente está quase no final já está no final praticamente do segundo bimestre, né? Então, assim, por mais que às vezes é difícil ter tempo e tal, faz as atividades direitinho para nos enviar, tá joia? Grande abraço, até mais.